Bom, eu sou o professor Radamés Bezerra Mello, cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará, doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará. A aula de hoje vai ser intitulada Avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico. Aula ministrada para a Faculdade Paulo Picanso. Primeira coisa na aula de avaliação pré-operatória que eu preciso saber é saber o objetivo. Saber determinar o objetivo desta aula, o objetivo da avaliação pré-operatória. O objetivo seria inicialmente determinar o diagnóstico deste meu paciente que irá ser operado, por que ele irá ser operado, qual o diagnóstico dessa questão, elaborar um plano de tratamento a partir daí, qual é o plano de tratamento para curar essa enfermidade, curar essa doença, ou pelo menos ter uma melhoria nessa enfermidade que esse meu paciente está enfrentando. Conhecer as condições médicas pré-existentes desse meu paciente, tendo em vista que a partir delas eu vou poder realmente ter uma noção do que eu posso intervir, o que eu não devo intervir, ou em situações que eu posso enfrentar de perigos. E descobrir as doenças concomitantes. O paciente pode procurar o tratamento por um problema dental, mas ele tem outras doenças concomitantes que vão inferir ou vão interferir diretamente no meu plano de tratamento, ou na minha cirurgia, ou em qualquer outra correlação que por mim seja necessária do ponto de vista de tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico. Então, eu primeiro tenho que estabelecer quais são os fatores de risco para esse meu paciente cirúrgico, do ponto de vista bucomaxilofacial ou do ponto de vista odontológico, como queiram. Hipertensão arterial é um fator de risco, um fator que pode realmente interferir na minha cirurgia. As doenças cardiovasculares também podem, como a doença coronariana, as arritmias, insuficiência cardíaca, as valvulopatias, endocardite bacteriana e alterações congênitas do coração. Doença pulmonar, como a asma, como a DPOC, também podem interferir diretamente no que eu vou realizar nesse meu paciente, da maneira que eu vou realizá-lo, a cirurgia, de que medicamentos eu vou poder lançar mão, de tempo operatório, de como eu devo me cercar de cuidados para este paciente. Então, cada situação dessa me prevê situações e cuidados específicos. Doença gastrointestinal, o paciente apresenta gastrite, úlcera, doença hepática, até que ponto eu posso interferir, ou pode interferir no meu plano de tratamento, ou até que ponto eu tenho que modificar meu plano de tratamento vinculado a essas condições. Por exemplo, uma úlcera eu tenho que me preparar. Se eu passo um AINE para esse paciente, eu posso piorar a condição da úlcera. Então, seria interessante eu ter uma noção de utilizar protetores gástricos nesse paciente. O paciente apresenta doença hepática, por exemplo, eu tenho já que lançar mão de evitar medicações que façam, que tenham passagem pelo fígado, que tenham metabolização hepática. Então, eu tenho que ter uma noção de que pode modificar o meu plano de tratamento. Doença de sangue, como anemia, até que ponto essa paciente encontra-se anêmico. Se for anemia que gere uma hemoglobina, verificar no exame de sangue, no exame laboratorial sanguíneo inferior a 10, a condição cirúrgica desse paciente deve ser evitada. Distúrbios hemorrágicos, o paciente tem um problema de coagulação, esse problema de coagulação é um problema que vai não me permitir fazer o procedimento cirúrgico sob anestesia local, de modo ambulatorial, de modo sem me preparar para isto. Eu já tenho uma condição que eu preciso lançar mão de outros fatores, precisa ser combinado com o médico hematologista. O hematologista vai precisar fazer algum tratamento prévio para que ele possa submeter ao procedimento cirúrgico. Ou anticoagulantes, o paciente faz uso de anticoagulantes, preciso mandar a cartinha para o meu médico, para o médico do paciente, para esse médico do paciente liberar para fazer a parada do uso dos anticoagulantes para a cirurgia, ou ele acredita, o médico, que não pode parar os anticoagulantes. Então, quem tem que fazer a parada dos anticoagulantes é o médico, não somos nós cirurgiões dentistas. Então, a gente manda uma cartinha, geralmente, essa cartinha explicando a cirurgia que a gente vai fazer, e o médico vai ver se existe a possibilidade de parar o anticoagulante por alguns dias antes e alguns dias depois da cirurgia, para que ele possa diminuir o sangramento. Ou se não está mais indicado, não é indicado, tendo em vista que o risco de sangramento é um risco de menor problema do que realmente ele parar o anticoagulante. Só quem vai poder dizer isso é o médico que realmente faz o tratamento dele e por que ele passa essa medicação, por que ele está fazendo uso dessa medicação. Hoje em dia, cada vez mais, os guidelines têm saído que não deve se suspender as medicações. Então, cada vez mais vamos ter que nos deparar com cirurgias com mais
probabilidade de hemorragias. Doenças malignas, o paciente encontra-se com um diagnóstico de câncer. Se o paciente encontrar com o diagnóstico de câncer, para fazer qualquer procedimento cirúrgico nele, eu deveria encaminhar para o médico e o médico me liberar. Uma cartinha para o médico liberar para o procedimento cirúrgico. Em vista que esse paciente com câncer é um paciente com sistema imunológico diminuto. Então também tem uma condição de ser avaliado por um médico e depois liberado para a gente poder fazer a cirurgia. Fatores cirúrgicos endócrinos. O paciente pode apresentar diabetes mellitus, distúrbio da tireoide, distúrbio das adrenais, corticoide-terapia vinculada a alguma doença imunológica, por exemplo, ou gravidez. Doença geniturinária. O paciente pode apresentar doença renal, fazer hemodiálise, ser transplantado. Então, doença neurológica, ele apresenta a possibilidade de convulsão, faz medicação para convulsão, é um paciente epilético. Ou ele tem alguma doença cerebrovascular. Então eu tenho que ter uma noção dessas doenças e das inferências que elas podem ter para o meu plano de tratamento cirúrgico. E sempre, pessoal, sempre deixando bem claro, uma boa comunicação com o médico. Na dúvida, se você acha que aquela doença pode ter alguma interferência vinculada ou a alguma medicação, ou algo que você vai fazer no paciente, ou ao procedimento inerente ao procedimento cirúrgico, alguma impossibilidade vinculada a isso, não custa nada você sentar, escrever uma carta e pedir liberação para o médico do paciente. O médico do paciente não vai entender isso como algo negativo, mas sim como algo positivo. Não é o fato de pedir, não é só o fato de pedir autorização, é o fato de estar respaldado. Estou pedindo autorização, solicito liberação para a realização de procedimento cirúrgico, odontológico, exodontia, dente 14, 15, vide a comprometimento sistêmico do paciente e acompanhamento pelo médico. Pronto, uma cartinha simples assim, objetiva, eu já consigo fazer com que o médico me responda de modo objetivo também, dizendo que o paciente está liberado ou não está liberado, ou contraindica o procedimento cirúrgico. Entenda, na maior parte dos nossos procedimentos são eletivos. E é possível que a gente consiga fazer nossos procedimentos cirúrgicos seletivos no momento ideal. Então eu posso mandar cartinha para o médico e o médico realmente decidir se eu tenho condição de fazer esse procedimento realmente o paciente tem condição ou não. Fatores de risco cirúrgico: abuso de substâncias como fumo, álcool, drogas, doenças infecto-contagiosas, radioterapia cérvico-cervical, imunossupressão, idosos. Todos esses itens aqui são itens que vão me levar para uma imunossupressão. Abuso de substâncias ilícitas, ou álcool, ou fumo, acaba levando para imunossupressão. Doença infecto-contagiosa diminui também a imunossupressão. Radioterapia cérvico-cervical ainda diminui não só a imunossupressão, como eu diminuo vascularização na face, eu tenho mais chance de infecções, eu ainda tenho possibilidade da famosa osteoradionecrose, que é quando o paciente realmente vai ter exposição óssea, osso necrótico na cavidade bucal. Então tem uma grande chance de possibilidades de problemas pós-operatórios. Idosos, como a gente já sabe, são pacientes que têm uma diminuição do sistema imunológico, ou seja, são pacientes naturalmente com um sistema imunológico competente. Então, no exame clínico, nós vamos ter mais ou menos 2 ou 3 etapas. A etapa da anamnese do exame físico e posterior a necessidade ou não de exames complementares. Então, na anamnese eu vou ter que fazer a identificação correta do paciente, aquele cabeçalho padrão nas fichas, observar todo o preenchimento deste, depois verificar a queixa principal do paciente. Qual é o objetivo? O que ele está fazendo ali na clínica? Qual é o objetivo dele? Tentar conversar com ele sobre uma história médica. Ele tem alguma história médica? Está em tratamento médico? Qual é a história médica desse paciente? Tem uma história familiar médica? A família dele é uma família que tem muitos pacientes diabéticos? É uma família que tem histórico? Qual é o histórico de câncer? Qual é o histórico da família dele? E depois, por fim, fazer a revisão dos sistemas, que é o que a gente vai falar ao longo da aula. Eu vou já mostrar para vocês como é que se faz a revisão dos sistemas, que é exatamente verificar como está cada sistema do organismo desse paciente, para que ele possa dizer se está tudo ok, ou se não, se vai ser preciso algum encaminhamento médico. No exame físico, vamos verificar sinais vitais desse paciente, fazer uma inspeção, palpação e, quando necessário, até percussão e auscultação. Já os exames complementares, sempre vamos fazer uso de exames de imagem. Toda cirurgia dental deve ser precedida por um exame de imagem. Nós temos que fazer exames de imagem nos pacientes. As radioterapias são vitais para esses nossos pacientes. Exames laboratoriais
só para alguns pacientes, a gente usa como regra paciente acima de 40 anos. E já vamos pedir exames laboratoriais de rotina. Por quê? Porque após os 40 anos, após os 40 ou 50 anos, nós já temos um aumento muito grande de doenças sem o paciente saber. Realmente ele não vai saber se ele pode ter desenvolvido nos 40, 41 anos de idade dele uma diabetes. O diabetes pode ter sido desenvolvido por ele não sabe. Então nós vamos fazer por rastreamento, até por uma questão de lógica. Mesmo eles dizendo que não tem nenhum comprometimento, acima de 40 anos nós já pedimos exames laboratoriais. Abaixo de 40 anos, os pacientes que porventura mostrarem-se na anamnese, no exame físico, normosistêmicos, que são pacientes que não apresentam doenças crônicas, doenças que inferem a eu fazer solicitação de exames ou avaliação médica, eu posso encará-los como normosistêmico a partir de uma boa anamnese, de um bom exame físico, e assim não fazer a cirurgia sem necessidade de exames laboratoriais. Volto a repetir, esse grupo é um paciente de menos de 40 anos e normosistêmicos. Uma vez que o paciente apresente menos de 40 anos e não seja normosistêmico, ou seja, apresente alguma doença, algum problema, aí esse paciente geralmente já vai me induzir a fazer exames laboratoriais e algumas vezes até mais do que isso, solicitação de liberação para o procedimento cirúrgico por parte do médico que faz acompanhamento da doença específica. Exames de modelos de estudo muitas vezes a gente faz em cirurgias maiores, não é o caso de cirurgias dentais, que são realmente a você fazer as moldagens, mas indicados em caso de cirurgia ortognática, cirurgia de implantes, outras cirurgias. A revisão dos sistemas deve ser sequencial, eu vou verificando com o paciente de cada sistema como está, deve ser baseada na anamnese, na conversa inicial que você teve com ele, e deve ser considerado sempre sinais e sintomas. Sinais é aquilo que você consegue ver ao exame clínico, que eu estou observando, consigo verificar no paciente. Por exemplo, um sinal de cárie é a destruição coronária. Já um sintoma é o que o paciente relata. Um sintoma da cárie é a dor dental. O paciente está sentindo dor, sentindo um gosto ruim na boca, isso aí são sintomas, são algo que ele conta para você. O sinal é a destruição coronária. Um exemplo clássico aqui da situação da cárie. Então, o sistema cardiovascular deve ser um dos primeiros a ser revisados. Deve ser perguntado para o paciente se ele tem algum desconforto torácico, se sente alguma palpitação, se tem edema nos membros inferiores, se tem uma dispneia ao esforço, aquela dificuldade de respirar, se tem hipotensão postural. Hipotensão postural é quando o paciente levanta rapidamente, fica tonto. Estou deitado na cama, levantei rapidamente, fiquei tonto, o nome disso é hipotensão postural. Ou fadiga constante, sente-se cansado constantemente. É o sistema respiratório, deve ser verificado se o paciente apresenta alguma dor torácica, se ele tem alguma dispneia, aquela falta de ar, respiração incompleta, se ele tosse, se ele tem uma produção excessiva de catarro, ou se ele apresenta até hemoptise, que hemoptise seria aquela expectoração de sangue, ou seja, catarro junto com sangue, você tossir, jogar para fora catarro com sangue. Já no sistema gastrointestinal, deve ser verificado disfagia, que é aquela dificuldade ao deglutir, deglutição dificultosa. Geralmente pode ser vinculado a um tumor, que o paciente pode ter na orofaringe, está dificultando, já está fazendo a obliteração da orofaringe, por exemplo. Odinofagia, quando eu tenho dor ao deglutir. Então, disfagia, eu tenho dificuldade ao deglutir, odinofagia, eu tenho dor ao deglutir. A pirose retroesternal ou epigástrica nada mais é que aquela sensação de queimação. Aquela queimação que você vai ter, geralmente com a volta do suco gástrico para a região de esôfago. Ou seja, vem do estômago para o esôfago. Essa queimação. E o paciente vai sentir a queimação. Dor na região gastrointestinal. O paciente apresenta geralmente tem história de náusea e vômitos constantes. Aí depois vem mais algumas palavrinhas mais complexas que você também tem que perguntar com o paciente, mas não com o significado da palavra. A palavra aqui é de cunho de científico, de comunicação profissional. Você vai perguntar realmente se ele tem. Você não vai perguntar se o paciente tem hematemese. Então eu me engasguei aqui. Você vai perguntar se ele tem hematemese. Isso não é essa a pergunta que você vai fazer para o paciente. A pergunta que você vai fazer é se ele tem vomitado sangue, se ele vomita sangue, que é exatamente o significado de hematemese. Melena é quando o paciente apresenta aquelas fezes escurecidas, bem escurecidas e com odor bem fétido. Isso quer dizer que o paciente teve algum sangramento em tubo gastrointestinal alto. Sangramento gastrointestinal alto. Ou seja, provavelmente vinculado ao estômago, muito provavelmente. Você vai perguntar também se o paciente teve uma enterorragia,
que é quando o paciente tem somente evacuado sangue puro. Então, enterorragia é evacuar sangue puro. Sangue, ou seja, evacua sem fezes, somente sangue. E também o último, você também pode perguntar nessa revisão de sistemas se o paciente teve uma hematoquésia. Hematoquésia é quando o paciente vem com sangue vivo nas fezes, que geralmente é vinculado a um sangramento no ânus. Isso tudo vai me nortear para um desequilíbrio do sistema gastrointestinal e uma solicitação de avaliação pelo médico, para que o médico possa, depois de tratado esse ponto inicial, devolver o paciente possa realizar o procedimento cirúrgico odontológico. O sistema hematológico deve ser muito bem revisado na anamnese, embora depois a gente possa confirmar tudo isso nos exames hematológicos. Isso é vital confirmar no exame hematológico. Então, história de sangramento, o paciente apresenta alguma história de sangramento, ele tem equimoses ou hematomas, fica roxeado facilmente, sangramento menstrual exagerado, principalmente com as mulheres vinculadas à queda do HB. A queda do HB, geralmente em mulheres, é vinculada a isso aqui, ó, sangramento menstrual exagerado. Então, a hemoglobina das mulheres pode, vez ou por outra, vir um pouco mais baixa que o padrão de normalidade. E esse queda se dá muitas vezes porque fez o exame próximo à menstruação, e essa menstruação dessa mulher pode provavelmente ser um sangramento menstrual um pouco mais exagerado. Então, geralmente essa queda no HB em mulheres, principalmente, pode ser vinculado a isso aqui. Doença hematológica conhecida, o paciente já sabe que ele faz um tratamento de uma doença hematológica, então sempre perguntar. Ele faz uso de anticoagulantes? Ele tem alguma condição sistêmica que faz uso concomitante de anticoagulantes para tratamento? Então tenho sempre que estar muito cuidado com o sistema hematológico, porque ele interfere diretamente na minha cirurgia, no meu transoperatório. Então, que um paciente com hemorragia, já se você soube sabidamente dessa possibilidade, se for um paciente que realmente é um paciente que faz uso de anticoagulante, você já se prepara para isso. E quando acontece, você já vai poder fazer o tratamento de modo adequado. Por exemplo, aqui no caso foi usado esponjas de fibrina, membranas Surge Dry, para poder realmente fazer a boa coagulação e depois feita a sutura. Então, já foi preparado com os hemostáticos, já estava se preparado com os hemostáticos para que eu pudesse fazer o procedimento cirúrgico com tranquilidade, para quando sangrasse, eu lançar mão desses meus produtos e assim poder fazer uma cirurgia com tranquilidade. Então, um pré-operatório bem feito norteia um bom transoperatório. Isso é algo que tem que ficar claro e é algo salutar em procedimentos cirúrgicos. Sempre verificar os antecedentes pessoais, como as hospitalizações, operações, traumatismos, doenças prévias, doenças ou sintomas recentes, verificar se tem algum histórico de sopro cardíaco, histórico de convulsões, medicações que o paciente costuma fazer uso ou recentemente utilizadas, se ele apresenta alguma alergia, se ele tem algum hábito deletério, se as vacinações estão em dias, e o resultado dos últimos exames médicos. Tem pacientes que você vai verificar que nunca foi no médico, que foi no médico uma vez perdido na vida. Esse paciente é um paciente que eu tenho que tomar mais cuidado, tendo em vista que ele pode ter algumas doenças que nem ele sabe. Então, cirurgias em pacientes comprometidos sistemicamente. Como é que eu devo realizá-las? Quais são os cuidados que eu devo ter? E como nortear este paciente para um bom tratamento? Hipertensão arterial. Hipertensão arterial, já acrescento que ela é comum em 20% dos brasileiros com mais de 20 anos de idade, ou seja, uma doença extremamente comum. Sempre que eu verificar que a pressão arterial do meu paciente, e toda vida a gente vai verificar, der 14/9, ou seja, superior a 14/9, até 14/9 é enquadrado como normal, mas a superior a 14/9, eu já devo fazer um encaminhamento para o médico se esse não for um paciente que está sob tratamento ou em tratamento. Eu devo monitorar a pressão arterial dos meus pacientes cirúrgicos a cada retorno, sempre no pré-operatório e no pós-operatório, verificar se está tudo ok. Reduzir tensão desses pacientes, sempre uma boa conversa, uma boa orientação e explicação reduz tensão dos meus pacientes. Eu vou verificar que os pacientes geralmente chegam na clínica muito tensos, porque eles sabem que vão realizar procedimentos cirúrgicos. E evitar mudanças bruscas posturais em pacientes que usam antihipertensivos. Ou seja, o paciente está deitado na cadeira, vou levantar, vou deitar rapidamente. Tomar cuidado com isso, que isso pode gerar problemas para os pacientes. Então, sobre a hipertensão arterial. Se a pressão arterial for inferior a 16/10, eu posso realizar procedimentos eletivos e de urgência. É possível ser realizados.
Se a PA está entre 16/10 e 18/10, eu só devo realizar procedimentos de urgência. Se a PA é superior a 18/10, sem manifestação clínica, procedimentos de urgência após uma avaliação médica e redução da pressão arterial, ou seja, o procedimento deve ser realizado em ambiente hospitalar. E se a pressão arterial for superior a 18/10 com manifestação clínica, ou seja, uma dor de cabeça ou tontura, devo solicitar serviço móvel de urgência e o atendimento odontológico só em ambiente hospitalar. Ou seja, esse paciente aqui pode estar próximo de um infarto ou próximo de uma situação de um aneurisma. Então tem que tomar muito cuidado com este paciente, principalmente. Angina pectoris. A angina pectoris ela é um quadro de dor torácica que vai acontecer uma isquemia parcial ou transitória do músculo do miocárdio. Então vai ter uma diminuição do aporte sanguíneo para uma região do músculo. Não vai acontecer o infarto, porque não vai ter um comprometimento total de sangue para essa região do músculo, mas vai ter uma diminuição. Ela pode ser estável ou instável. A estável é aquela que só ocorre quando você está fazendo geralmente exercício físico e ela tem um tempo, você para de fazer exercício, o paciente vai parar de fazer exercício, geralmente em questão de menos de 20 minutos, geralmente volta à normalidade. Já a instável é considerado já uma situação já de pré-infarto, já é uma situação bem mais grave. Ela tem um tempo de duração geralmente superior a 20 minutos e ela não é desencadeada muitas vezes pelo exercício físico. Ela é desencadeada realmente até em situação de repouso. Então já estou muito próximo de acontecer um infarto. Geralmente ela tem muito mais chances de o paciente evoluir para um infarto em poucos tempo. Então, angina pectoris, o paciente relatando uma situação dessa, eu devo mandar ele para consultar o médico, eu devo reduzir a tensão desse paciente, pode até ser considerado sedação, algo que não é geralmente utilizado. Medicamentos indicados pelo médico devem ser utilizados, oxigênio suplementar na clínica deve existir para uma situação desta, para um caso de uma angina pectoris. A anestesia deve ser feita de modo adequado nesse paciente para evitar dor, um caso de dor pode desencadear uma angina pectoris. Monitorar sinais vitais desse paciente é importante. Sempre nesses pacientes que têm problemas ou que se apresentam como cardiopatas, eu devo limitar o uso de vasoconstrictor para 0,04 mg por consulta. Isso, para vocês terem ideia, em um tubete vasoconstrictor de 1 para 100 mil, eu tenho 0,01 mg por ml. Um tubete como são 1,8 ml, vamos arredondar para 2, eu tenho mais ou menos 0,02 mg de vasoconstrictor num tubete de 1 para 100 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer que um tubete de 1 para 100 mil, geralmente no máximo eu devo utilizar 2 tubetes num paciente com problemas cardiovasculares. Então, geralmente a gente limita ainda para menos, geralmente a gente faz só um tubete nesse tipo de paciente. Somente um tubete. E deve ser utilizado hoje em dia, a gente sabe que deve utilizar com vasoconstrictor, tá, pessoal? Tubete sem vasoconstrictor não é uma boa pedida, por vários fatores. Um principal deles é que o paciente com o anestésico sem vasoconstrictor, ele tem um tempo de anestesia muito baixo. Esse tempo de anestesia muito baixo vai induzir o paciente a sentir dor rapidamente. Quando o paciente sente dor, nós vamos ter um grande problema, porque vai liberar estresse. Esse estresse nós vamos ter uma adrenalina endógena sendo liberada. Essa adrenalina endógena vai ser extremamente degradante ou ruim para a situação do meu paciente. Então, é melhor que eu use o vasoconstrictor, use a adrenalina nesse meu paciente de modo controlado e evite dor e evite cargas altas de adrenalina endógena que sejam jogadas em caso de dor por esse paciente. Contato verbal com o paciente deve acontecer de modo concomitante, sempre durante o procedimento, mostrando-se tranquilidade e fazendo com que o paciente tenha realmente uma boa resposta e uma boa tranquilidade durante o procedimento. Então, um bom contato, uma boa relação paciente-profissional se fazem vital para um bom tratamento. Infarto do miocárdio é uma condição bem mais grave, é o bloqueio do fluxo sanguíneo para o músculo do miocárdio, realmente acontece um infarto, uma região do coração realmente vai parar de receber sangue e você pode ter até a parada cardíaca. Total, né? Vai ter a parada cardíaca total. Então, geralmente o paciente deve consultar o médico, aguardar 6 meses pós-infarto para realizar qualquer procedimento cirúrgico, eletivo.
Verificar o uso de anticoagulantes e inibidores de agregação plaquetária nesse paciente. Geralmente eles vão fazer uso agora pelo resto da vida. Vão reduzir tensão. Então posso considerar até sedação. Ter nitratos à mão, se indicado, usar até profilaticamente, pode ser indicado pelo médico. Oxigênio suplementar na clínica deve ficar de prontidão. A anestesia deve ser de modo adequado para evitar, como eu falei para vocês, dor nesse paciente. Essa dor desencadear uma adrenalina endógena sendo lançada, que pode estimular um novo infarto. Limitar o uso de vasoconstrictores, aquela mesma medicação, aquele mesmo cálculo, 0,04 mg por consulta, ou seja, no máximo 2 tubetes, se o tubete tiver vasoconstrictor de 1 para 100 mil. E monitorar sinais vitais e manter o contato verbal com o paciente. Insuficiência cardíaca congestiva, o mau funcionamento do coração fazendo com que o sangue não seja bombeado efetivamente a todos os tecidos. Esse paciente é um paciente que eu preciso de liberação do médico para realizar procedimentos cirúrgicos. A fisiopatologia dessa doença nada mais é que o bombeamento insuficiente, como eu tinha falado, vai causar uma congestão de sangue nas veias que chegam ao coração. E esse acúmulo de sangue nas veias vai gerar uma diminuição da função renal e um edema. Então tem que tomar muito cuidado com as medicações que são metabolizadas ou excretadas pelos rins. Eu devo adiar o tratamento até a função cardíaca estar completa. Insuficiência cardíaca congestiva, eu devo adiar o tratamento até a função cardíaca estar completamente compensada, e o médico permitir a intervenção. Então eu tenho que esperar realmente a liberação médica para realizar o tratamento. Eu devo reduzir tensão, oxigênio suplementar é algo importante na clínica, e evitar a posição supina. A posição supina é aquele paciente deitado, deixar a cadeira completamente deitada. Tem visto observar que o paciente pode ter um acúmulo de um aumento de tamanho de barra na barriga, e isso pode dificultar a respiração do paciente. Então é uma boa evitar a posição supina. Asma, adiar o tratamento até a asma estar controlada, se o paciente estiver em crise, estiver em período de crise. Auscultar o tórax para detectar ruídos e sibilos. Reduzir a tensão desse paciente. Uso de corticoide suplementar a dose, ou seja, aumentar a dose dos corticoides pode ser uma boa pedida. Possuir broncodilatadores à mão, que são as bombinhas, é importante. Por exemplo, a gente pergunta e pede para o paciente trazer o dele, a bombinha dele. E evitar o uso de AINES. AINES não é uma boa pedida. Os AINES podem causar realmente uma vasoconstricção nesses brônquios de piorar. Então, se for fazer algum tipo de medicação anti-inflamatória, a gente vai utilizar os corticoides, precisamente a dexametasona. Doença pulmonar obstrutiva crônica, a doença realmente que a gente tem que tomar muito cuidado, tendo em vista que a gente deve adiar o tratamento até a melhora da condição pulmonar. Auscultar o tórax para detectar ruídos e sibilos pode ser importante. Reduzir a tensão, administrar oxigênio somente se indicado pelo médico. Suplementar corticoides para vasodilatação, para broncodilatação, evitar a posição supina, possuir broncodilatadores, monitorar a respiração e frequência cardíaca, e consultas mais interessantes são à tarde. Insuficiência renal e hemodiálise. Evitar drogas excretadas e metabolizadas pelos rins, tendo em vista que o paciente tem uma insuficiência deles. Evitar drogas nefrotóxicas, o paciente já tem uma insuficiência, eu agredir, mas esse rim não é uma boa, como os AINES. AINES são drogas nefrotóxicas muitas vezes. Ainda acrescento o paracetamol. Adiar tratamento até o dia após a diálise. Geralmente o paciente faz diálise. Alguns pacientes fazem diálise dia sim, dia não. Outros fazem todo dia, mas é conversado com o médico. Consultar o médico sobre a profilaxia antibiótica, sobre a necessidade de profilaxia antibiótica nesses pacientes. Monitorar PA e frequência cardíaca. Verificar a anemia crônica. Muitos desses pacientes apresentam anemia crônica. Talvez seja um fator limitante para a realização de procedimentos cirúrgicos. Alteração da função plaquetária também deve ser visualizada. Ou seja, eu tenho que solicitar nesses pacientes hemograma, coagulograma. Também tenho que acabar já que eu vou fazer hemograma, coagulograma, acabo solicitando glicemia em jejum e hemoglobina glicada para verificar a possibilidade de diabetes nesse paciente. Dificuldades na reparação tecidual são encontrados. E considerar risco de doenças infecto-contagiosas, tendo em vista que o sistema imunológico desse paciente já é diminuto. Esse paciente tem um sistema imunológico não tão eficiente como os normais. São pacientes imunologicamente comprometidos. Pacientes transplantados também são pacientes imunologicamente comprometidos.
Eu devo adiar o tratamento odontológico, principalmente o cirúrgico, até a liberação pelo cirurgião que realizou a cirurgia de transplante. Evitar drogas tóxicas ao órgão transplantado, somente se for um rim ou um fígado. Considerar a suplementação de corticoides, se for realizado com algum procedimento. Monitorar sinais vitais. Considerar risco de hepatite. Considerar as alterações bucais relacionadas à ciclosporina A, que é muito utilizada por esses pacientes. E considerar a profilaxia antibiótica. Insuficiência hepática, mais comum por alcoolismo, mas tem que ter atenção, porque muitas vezes a insuficiência hepática pode ser por hepatite B ou C, e hepatite B ou C são doenças muito infecto-contagiosas. Já teve na aula de biossegurança, já falei para vocês das possibilidades de contaminação por hepatite B ou C. A B existe na vacina, a C que não existe vacina e a C é bem mais grave. Hipertensão portal ou varizes esofágicas é um sinal dessa doença. Evitar drogas metabolizadas pelo fígado ou ajustar a dose, ou seja, espaçar as medicações ou realmente diminuir a dosagem. Procurar por distúrbio de coagulação, ou seja, sempre tem que solicitar exames hematológicos. E evitar a deglutição de sangue em pacientes cirróticos. Diabetes mellitus. Em pacientes insulino dependentes, eu devo adiar o procedimento até o controle da glicemia. Essa regra vale para qualquer paciente com diabetes. Devo mandar consultar o médico. As consultas devem ser feitas geralmente pela manhã e evitar consultas longas, reduzir tensão, evitar sedação profunda nesses pacientes e sempre monitorar a frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória antes, durante e após o procedimento. Esse aqui de falar de evitar sedação profunda não é o nosso caso, os pacientes são realizados cirurgia com anestesia local, então eles nunca têm sedação, a gente não faz sedação na nossa clínica. Insulina dependência, devo sempre manter o contato verbal com o paciente na hora da cirurgia. Devo orientar sobre a alimentação pós-operatória. Consultar o médico para mudar o regime de insulinas, caso necessário, tendo em vista a alimentação pós-operatória dele. Observar sinais de hipoglicemia nesse paciente. Esse paciente tende a hipoglicemiar com muita facilidade. E tratar infecções agressivamente. Esses pacientes são pacientes que têm grande chance de infectar no pós-operatório, tendo em vista que o sistema imunológico do paciente está diminuto e a resposta de cicatrização dele também. Diabetes mellitus não dependentes da insulina. Adiar o procedimento até o controle da glicemia, mesma regra para os dependentes. Consultar o médico sempre, esse paciente tem que estar em consultas periódicas. As consultas são preferíveis pela manhã. Evitar consultas longas também. Reduzir tensão, evitar sedação profunda também, mesma coisa do caso anterior. E monitorar também frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, antes, durante e após o procedimento. Manter contato verbal também é uma regra. Orientação sobre alimentação. Observar sinais de hipoglicemia. E mais uma vez, tratar as infecções de modo agressivo. Supressão adrenal. A doença de Addison, que é a doença da supressão adrenal. Adrenolectomia bilateral ou destruição das glândulas pode acontecer. O paciente vai ter pode também acontecer por destruição da glândula hipófise. E esse paciente geralmente ele está em uso de corticoterapia. Então, ele já faz uso de corticoide. Já faz uso de corticoide crônico. Quando é que eu devo suspeitar? Doses maiores que 20 mg de hidrocortisona ou equivalente, esse paciente faz por 2 semanas ou mais, nos últimos 2 meses. Se ele estiver fazendo uso, se o médico tiver passado isso, o médico provavelmente está suspeitando de supressão adrenal ou ele está em tratamento de supressão adrenal. Eu devo reduzir tensão, devo monitorar também pressão arterial, frequência cardíaca antes, durante e após o procedimento. E eu devo pensar, quando realizar procedimento cirúrgico, 60 mg adicionais de hidrocortisona um dia antes e na manhã antes da cirurgia. Diminuir a dose para 40 mg no primeiro dia de PO e 20 mg por mais de 3 dias, para fazer o desmame. Sempre que o paciente estiver fazendo uso de corticoide já é crônico, quando eu for fazer a cirurgia eu tenho que também elevar, tendo em vista que não acredite que você já está, por ele estar fazendo uso de corticoide, não vai precisar ser lançado. Muito pelo contrário, vai precisar lançar mais para poder você evitar uma ação inflamatória. O hipertireoidismo, entrar em contato sempre com o médico do paciente, monitorar também pressão arterial e frequência cardíaca antes, durante e após o procedimento, e evitar o uso de adrenalina e noradrenalina como vasoconstrictores nesse paciente.
O hipotireoidismo, por sua vez, eu tenho que ter a noção que o efeito dele exacerba os ansiolíticos e os analgésicos. E ele pode ter uma reparação prejudicada. O que quer dizer uma reparação prejudicada? O organismo desse paciente é um organismo que trabalha de modo mais lento. Ele tem hipotireoidismo. Se ele tem uma chance de trabalhar de modo mais lento, ele também tem uma cicatrização mais lenta. Então tem uma chance de quê? De infecção. Então é um paciente que eu tenho que tomar cuidado com infecção. O ideal, pessoal, é que o paciente com hiper e com hipotireoidismo só sejam feitos cirurgia se o paciente estiver já em acompanhamento, estiver com as medicações em dia e tudo normal, liberado pelo médico. Então, geralmente a gente pede liberação. A maior parte desses casos vão verificar que a gente vai pedir liberação para o médico e o médico vai liberar depois para a gente fazer a cirurgia. Com crises convulsivas, eu devo aguardar o controle do quadro. Não devo fazer enquanto a medicação não estiver já adequada. O médico geralmente vai adequando a dose da medicação. Eu devo reduzir tensão. Após essa dose tivesse já adequada pelo médico liberado para fazer cirurgia, reduz tensão. Evitar hipoglicemia e fadiga nesse paciente, isso pode desencadear convulsão, como eu também posso evitar também a luz forte diretamente nos olhos do paciente, que também pode causar uma convulsão. Gestação, eu devo adiar as cirurgias eletivas. Se a cirurgia é uma cirurgia eletiva, deixa eu tentar ao máximo para após a gravidez. Consultar o médico da paciente, se for necessário uma cirurgia específica, se ele libera. Minimizar tomadas radiográficas, embora o paciente esteja protegido, deve minimizar, embora existam estudos que mostram que as radiografias odontológicas não vão com os determinados as proteções de chumbo não vão gerar problemas para o bebê, mas eu devo minimizar essas tomadas, evitá-las ao máximo. Evitar drogas teratogênicas, tendo em vista que essas drogas não devem ser utilizadas, que podem realmente causar malformação. Evitar a posição supina prolongada, a mãe pode ficar muita dificuldade de respirar. E as intervenções, preferencialmente, elas devem acontecer no segundo trimestre, tá? Eu vou dizer aqui, tá escrito segundo semestre, mas segundo trimestre, tá? Ou seja, quarto, quinto e sexto mês de gestação. Medicações a serem evitadas em pacientes em gestação: os AINES, AS, carbamazepina, benzodiazepínicos, propoxifeno e tetraxiclinas devem ser evitadas. Endocardite bacteriana, infecção grave das válvulas cardíacas ou das superfícies endoteliais do coração. Então, é uma situação que nós temos que evitar ao máximo. E nós podemos evitar, porque a endocardite bacteriana pode ser gerada por bactérias da cavidade oral no transoperatório. Ou seja, no transoperatório, uma bactéria que está na cavidade oral cai na corrente sanguínea e vai fazer essa endocardite bacteriana, que nada mais é que essa inflamação, essa infecção do músculo do coração por uma bactéria, geralmente da cavidade oral. Quem é que tem o risco de desenvolver uma endocardite bacteriana? Pacientes que apresentam doenças nas válvulas cardíacas, como prolapso da válvula mitral com resuscitação, ou próteses valvares. O paciente já teve endocardite previamente, ele pode ter de novo. Uma cardiomiopatia hipertrófica e usuários de drogas endovenosas. São pacientes de grupo de risco. Então, quando eu me deparar com esses pacientes e for realizar um procedimento com possibilidade de sangramento, quais são os procedimentos? Exodontia, procedimentos periodontais, colocação de implantes e reimplantes dentais, instrumentação endodôntica, colocação de bandas ortodônticas ou até uma bichectomia, eu tenho que fazer profilaxia antibiótica obrigatória. E qual é a profilaxia antibiótica obrigatória? Geralmente vai fazer com amoxicilina, se o paciente não for alérgico a ela. O paciente vai tomar 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes do procedimento. Se ele for alérgico à amoxicilina, a medicação que você vai receitar vai ser clindamicina, 600 mg, 1 hora antes do procedimento. Se for paciente internado, a via endovenosa que você aplica é a ampicilina, 2 gramas 30 minutos antes do procedimento, ou clindamicina, 600 mg, 1 hora antes do procedimento. Isso se for via endovenosa. Mais uma vez, com essas condições que exigem profilaxia. Se eu for fazer cirurgia em um paciente que faz hemodiálise com estente arteriovenoso, ou se ele tem próteses ortopédicas, ou se ele tem comprometimento imunológico, ou pacientes transplantados, ou enxertos vasculares com menos de 6 meses. Essas condições exigem profilaxia para endocardite. Os exames laboratoriais, como eu falei para vocês,
De modo geral, pacientes que apresentarem problemas ou não apresentarem sintomas sistêmicos, a gente vai lançar a mão dos exames laboratoriais. Que basicamente a gente vai lançar a mão de 4. Hemograma, coagulograma, glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Se fora isso, a minha anamnese me nortear que o paciente apresentou algum problema, seja ele renal ou seja ele de fígado, eu vou solicitar para o fígado TGO e TGP e para os rins ureia e creatina. Então, eu vou pedir, são esses geralmente os exames que a gente vai lançar muito. Teremos uma aula específica sobre isto. Confirmar a suspeita clínica ou diagnóstico. Realmente você verificar possibilidades de que a suspeita clínica que você verificou na anamnese. Excluir doença ou diagnóstico. Avaliar a evolução ou prognóstico, seja em condição de operar esse paciente ou não. Fornecer a orientação terapêutica e fazer um rastreamento de doenças. Essas são as condições e as boas indicações dos exames laboratoriais. O que eu tinha para falar para vocês nessa aula inicial de avaliação pré-operatória do paciente era isso. Eu desejo para vocês bons estudos.